Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Dudinha. Beijo, meu amor. Beijo, irmã Marina, sempre nos assiste. Beijo, irmã Sandra, né? Meus tios, né? O tio Zé Divino e a tia Elvina. Sempre todas as pessoas que estão carinhosamente me assistindo, né? Denise sempre compartilhando, minha prima querida, né? Obrigado, Jesus, por essas pessoas maravilhosas na minha vida. Meus amores, hoje, sexta-feira, feriadão, início de feriado, né? Sexta, sábado, domingo e segunda, feriadão prolongado. O que você tem planejado? Espero que coisas boas. Eu tenho planejado trabalhar lá na igreja, né? Pela manhã fazer um teatro e à noite celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Que maravilha! Nós vamos ver aqui também, né, a palavra de hoje. A palavra de hoje nos ensina bastante. Ela está em 1 Timóteo 4:7 e diz: treine-te com a devoção piedosa por teu alvo, né? Então nós temos um alvo, nós temos que treinar, né, a nossa devoção para alcançar aquele alvo, ou seja, não deixar que nada, né, nos impeça de alcançar o nosso alvo, né? E o nosso alvo é a salvação, né? É estar na presença de Deus, é também salvar vidas, almas, né? Que maravilha! Vamos ver a nossa palavra de hoje, essa promessa que sempre tem nos aliviado o coração, nos dado esperança, né? Que maravilha! E a palavra de hoje, a nossa promessa de hoje está em João 14:27. João 14:27. E vai nos dizer o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Então nós não precisamos temer, né? E nem ter medo. Não precisamos ficar afobados, preocupados, ansiosos, né? Não precisamos, por quê? Porque Deus, ele nos traz a paz, aquela paz que excede todo entendimento, é o que eu sempre digo, né? Não é essa falsa paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz, mas é falsa, ela é momentânea, né? Você tem que passar ali, vamos dizer, praticamente 16 horas, 18 horas do seu dia sofrendo para ter ali um momento, 4, 5 horas de alegria e depois passa, né? Com Deus é diferente. Com Ele nós temos a paz o tempo todo, a paz que excede todo entendimento. Que maravilha, né? Esse nosso Deus que sempre nos prepara todos os dias, né? Nos dá uma chance nova todas as manhãs de mudar, de fazer diferente, de abandonar o passado, abandonar o pecado, nos arrepender e seguir a direção que Cristo nos ordena. Não é tarde para nos arrepender, né? Será tarde no dia que Deus vier, no dia do Senhor, aí sim será tarde, mas até que esse dia chegue, nós temos essa oportunidade de nos arrepender e buscar a Deus. Nossa palavra de hoje está em 1 Timóteo 4:7, que vai dizer: treina-te com a devoção piedosa por teu alvo. Será que alcançar alvos espirituais é apenas uma questão de escolher o tipo de amizade? É uma pergunta, né? E a resposta: não. Como Timóteo, você precisa fazer um estudo cuidadoso
dos escritos sagrados e treinar-se com a devoção piedosa por alvo. Gente, olha aqui. Deus, ele nos ordena, né? Ele já disse lá no passado para Josué: medite na minha palavra dia e noite, né? Para que não se desvie dela, né? Para outro caminho. Então, quando nós fazemos assim, como Josué, como Timóteo, né? Nós estamos buscando o nosso alvo espiritual através de quê? De conhecimento da palavra. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós estamos conhecendo, aprimorando o nosso conhecimento da palavra. E o Senhor vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento espiritual da palavra. Temos que andar em espírito e em verdade, né? Não nos poderes da carne. Amém? Vamos ver mais aqui. Os atletas geralmente treinam muito, durante meses, para alcançar seu objetivo. Assim também alcançar alvos espirituais exige sacrifício e esforço sério. Então, esse exemplo aqui vai nos dizer sobre um atleta. Gente, ele treina, né? Por exemplo, aqueles que palavrinha! Atletas. Gente, eu tenho problema com R e com o L, tá? Então, eles se esforçam, né? Tem aqueles ginastas que eles repetem ali aquele movimento até atingir a perfeição, para se apresentar uma única vez, em um único dia, né? Se ele vencer, passa para uma nova etapa, né? Mas se não vencer, é uma única apresentação, né? E nós precisamos também treinar todos os dias a nossa mente, buscar o conhecimento através da palavra do Senhor, que nos edifica e nos fortalece espiritualmente. As Escrituras lhe darão um motivo correto. Elas revelam a maravilhosa personalidade de nosso Pai Celestial, seu ato supremo de amar em nosso benefício e as bênçãos eternas reservadas para seus servos fiéis. Então Deus, ele reserva, né? Ali para os seus servos fiéis, bênçãos eternas. Olha que maravilha. À medida que formos aumentando seu conhecimento sobre Deus, também aumenta seu amor por Ele e seu desejo de dedicar sua vida a Ele. Muitos jovens cristãos dizem que o estudo pessoal regular da Bíblia foi essencial para ajudá-los a ser firmes na verdade. Então, o que nos vai dizer? Os jovens aprendem, né? Aprendem a buscar a Deus, a obedecer, aprendem, né, estudar, analisar a palavra, discernir, absorver, né, tudo aquilo que nós aprendemos. Antigamente eu tinha muita dificuldade para entender, né, nas entrelinhas o que dizia. E eu comecei a fazer um estudo profundo da Bíblia, né? Estudando e fui aprendendo. Deus foi me dando sabedoria, sempre orando: Senhor, abre o meu entendimento para que eu entenda a sua palavra, né? E ele me abençoou e hoje estou aqui, né? Sendo direcionada, sendo instrumento dele nessa terra. Que maravilha! Vamos ver agora na palavra do Senhor, né? Tudo que nós aprendemos hoje. Vamos ver o que o Senhor tem a nos falar. E nosso texto de hoje, né? O texto principal, ele está em 1 Timóteo 4:7, que diz assim:
mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exerça-te a ti mesmo em piedade. Então vai dizer, né, para a gente esquecer as fábulas antigas, as coisas velhas, né, as coisas do mundo ao qual nós aprendemos, né, que não nos leva a lugar nenhum edificantemente, né, falando na maneira edificante, que não nos edifica em nada. Então nós abandonemos isso, né, e venhamos viver na verdade, buscar sempre a palavra do Senhor. E vamos ver aqui também 2 Timóteo 3,15, o que vai nos dizer, né, do 15 em diante, vai dizer o seguinte: e que desde a tua meninice sabeis as Sagradas Escrituras, porque dizem: fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então a palavra ela nos ensina para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então ela nos corrige, ela nos instrui na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós aperfeiçoamos a cada dia através de conhecer a palavra, de examinar a palavra de Deus, né? E aí, quando fazemos isso, né, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então nós vamos, né, através da palavra de Deus, adquirir conhecimento, aperfeiçoar, né, a ponto de estar fazendo perfeitamente todas as obras de Deus. Olha que maravilha, a gente poder fazer tudo o que Deus quer, né, de uma forma plena, com sabedoria, com eficácia, né? Tudo que nós tocarmos se transformará em bênçãos. Olha que maravilha, né? Fico muito feliz por isso. Vamos ver aqui também 1 Timóteo 4, do 8 ao 10, o que vai nos ensinar. Porque o exército corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Senhor de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha que palavra forte, né? Então aqui vai nos dizer que o nosso exercício do corpo tem pouco proveito, né? Mas a nossa piedade, né, ela é proveitosa, né? Porque ao agirmos piedosamente, né, vamos buscando a presença de Deus, vamos estar dando honra e glória ao nome dele, adquirindo conhecimento, né, fazendo a vontade de Deus, que é o nosso alvo, né, sermos filhos obedientes, assim como Jesus foi, né? Se nós queremos seguir os passos de Jesus, temos que fazer tudo o que ele fez. E o que ele mais fez foi amar e obedecer, né? Vamos ver aqui também Amós 3,7, que vai nos dizer o seguinte: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, os verdadeiros profetas, a eles são reveladas as coisas de Deus. Deus, ele não trabalha no oculto, não trabalha no escondido, não. Ele
traz à vista o que está oculto e o que está escondido, né? E ele não faz nada sem que antes revele o segredo daquilo que ele vai fazer aos seus profetas. Por isso, Apocalipse, que significa revelação, né? Foi revelada ao apóstolo João, né? Deus revelou o que ele ia de fazer, o que ia de acontecer, o que vai acontecer. Ele já falou sobre o futuro, que hoje é o nosso presente, como estaria os dias de hoje, como as pessoas estariam no dia de hoje, né? E todos esses sinais de Deus estão se cumprindo. A palavra, né? Ela é viva, ela é eficaz, né? E ela não volta vazia para Deus. Ela vem e cumpre o seu êxito para depois voltar para Deus. Olha que maravilha, né? Vamos ver aqui também João 3,16, que vai nos dizer o seguinte. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, né, ele trouxe o seu Filho para a terra, né, para viver como um de nós, sofrer todas as paixões que nós sofremos, né, ter os mesmos problemas, as mesmas adversidades, mas que ele, né, venceu o mundo. E quando ele venceu o mundo, né, Deus trouxe a oportunidade para aquele que crê, né, em Cristo. Então, se você crer em Cristo, você não perecerá. Por quê? Porque quando a gente acredita, a gente segue, a gente faz, não é verdade? Se eu sei que o meu esposo gosta de feijão tropeiro, né? Então eu tenho que aprender a melhor receita para fazer para agradar a ele, né? Porque eu amo meu esposo, quero agradar meu esposo. Então assim somos nós cremos em Deus, nós amamos ele, né? E temos que obedecer, e dessa maneira nós não vamos perecer, porque Deus tem cuidado de nós, né? Todos os dias, a todos os momentos, Deus não dorme, ele não necessita de dormir assim como nós, né? E ele vela por nós o tempo todo. Vamos ver aqui, para finalizar, em Romanos 15:4, vai nos dizer o seguinte: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Deus, ao revelar para nós tudo o que já aconteceu no passado, né? O que vai acontecer no futuro, um futuro próximo, nós sabemos disso. Então Deus, ele vai nos revelando tudo isso. Para quê? Para que nós tenhamos sabedoria, né? Nós entendermos o que está de errado, o que é certo, o que devemos seguir, o que devemos afastar, né? E crer nesse Jesus vivo, né? Que morreu por nós, levou nossos pecados, né? Foi ao inferno, tomou a chave da morte, né? Da mão de Satanás e trouxe para a vida, né? Para Deus. Ele nos comprou com o seu próprio sangue, né? E é isso que nós celebramos agora neste feriado que se inicia hoje. Hoje foi o dia que Jesus orou, né? Pediu a Deus, né, que fizesse a vontade dele sobre a sua vida. Ele suou sangue, né? Ele orou várias vezes. E dali começou aquela saga, né? Foi apanhado, foi levado a julgamento, né? E ali foi punido severamente, né? E ele foi morto, né? Ele morreu na sexta-feira. E no domingo ele ressuscitou, né? Então, para a gente entender a Páscoa, eu vou explicar de onde surgiu, como começou,
quando Deus enviou Moisés para resgatar o seu povo da escravidão do Egito, os chamados hebreus, ele disse a Moisés: olha, vou falar com você, você vai transmitir as mensagens a Faraó, mas ele, como tem o coração endurecido, vai endurecer mais ainda e não vai permitir, né, que o povo venha me cultuar, né, que venha sair da escravidão. E eu lançarei sobre ele pragas com a minha mão forte, até que ele liberte. E se, de todo caso, todas as pragas vierem, ele não ceder, quando eu terminar essas pragas, a última será o primogênito dele. Eu vou ferir o primogênito dele, porque ele está ferindo o meu. Ele não quer libertar o meu primogênito, que é Israel, e eu vou ferir o dele também, né? Para mostrar que eu sou Deus. Acima de mim não há outro. E assim sucedeu. E foram ali a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga. E nada, né, de Faraó se dobrar a Deus. Ele até falava: não, vocês podem ir. Depois se arrependia, né? E na 10ª praga, Deus disse: olha, hoje farei conhecer que eu sou teu Deus, o libertador. E vocês vão pegar um cordeiro, né, uma ovelha jovem, perfeita, de bom estado, de idade de 1 ano, e vai preparar ela ali, vai colher pães não fermentados, vai colher ali ervas amargas, e foi ali instruindo o que eles deviam fazer. E disseram: olha, quando vocês matarem o cordeiro, escorra o sangue em uma vasilha, pegue, ele falou lá, uns ramos, né? Molha esse sangue, passa nos umbrais da porta de cada um de Israel, né? Cada um dos filhos de Deus. Para quê? Porque o anjo da morte virá, e a casa que tiver, né, os seus umbrais cobertos com o sangue do cordeiro, ele vai pular aquela casa. E assim sucedeu, né? E ele disse: olha, fique calçados suas sandálias, fiquem prontos, porque hoje Faraó se dobrará a mim e vocês vão ser libertos, né? E assim fizeram conforme a vontade do Senhor. E ele disse: olha, essa é a Páscoa, celebre essa Páscoa, que é, né, a saída de vocês para o Egito, a libertação de vocês da escravidão do Egito. Só que isso já era um início, né? Um ensaio para o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, que é Jesus, né? Que veio perfeito e foi sacrificado como cordeiro santo, né? Para que nós fôssemos libertos do pecado, da escravidão do pecado. E hoje somos libertos, glórias a Deus, né? Porque o Senhor nos libertou através de Jesus Cristo, né? Então Jesus, ele disse, né? Comemore, por isso que nós ceiamos, né? A Igreja Católica tem como é que fala? Eu esqueci o nome. Oh, meu Deus, a hóstia, né? Os evangélicos têm a Santa Ceia, que Jesus, ele disse: olha, fazer isso em memória de mim. Então, todos os meses, todas as vezes que a gente faz em memória dele, nós estamos respeitando e dizendo a ele: Senhor, estamos aqui firmes e fortes e crendo que o Senhor morreu por nós, né? E nós comemoramos a Páscoa, que quando Jesus veio, né, ele disse: eu sou o pão e eu sou o vinho, né? Que ele era a Páscoa que nós comeríamos, né? Em sentido figurativo, né? Então, lá no Egito, no passado, era um site de como seria aqui com o Cordeiro Santo, né? E ele cumpriu
todo o seu desígnio, né? E venceu a morte, venceu o pecado, né? Venceu tudo e hoje está no céu à direita de Deus Pai, olhando por nós. Por isso nós comemoramos, né? A Páscoa. A Páscoa hoje é isso, é a ressurreição de Cristo. Amém? Meus amores, palavra hoje excelente, né? Muito enriquecedora para nós, né? Vamos obedecer, vamos examinar as palavras, né, da Bíblia Sagrada para nos edificar, adquirir conhecimento, né? E não perecer por aí, né? Que nós vamos ser instruídos, porque nós lemos aqui que a Bíblia ela nos instrui, ela nos corrige, né? Ela sempre nos ensina. Isso é maravilhoso. Meus amores, o dia é grande, tem muitas coisas para fazer hoje, né? Amanhã tem um encontro de mulheres aqui em casa, eu já tenho que deixar umas coisas pré-programadas, fazer o bolo. Então eu vou ficando por aqui. Peço vocês que continuem me ajudando, né? Ainda estou com aquela meta de 1000 inscritos. Faltam 299, então me ajude, né? Compartilha com todas as suas redes sociais, curta, comente, peça oração, se inscreva se não é inscrito, né? Para nos ajudar, para que nós venhamos evangelizar juntos, amém? Vou ficando por aqui, um forte abraço no teu coração, um beijo enorme e feliz feriado para você!